Nós temos falado muito das dificuldades que os vários ramos de atividade da economia brasileira vêm enfrentando em função da pandemia, do isolamento social, queda de atividade, e agora nós vamos falar sobre o setor de alumínio, que tem até um papel relevante nesse processo aí durante a pandemia, mas que também enfrenta dificuldades. Estamos em contato com Milton Rego, que é presidente da Associação Brasileira de Alumínio. Milton, boa tarde. Boa tarde, como vai? Ei, Milton, eu falava dessa importância, o setor de alumínio, ele continua trabalhando aí em várias frentes, alumínio na formulação de vacinas, processo de tratamento de água, transmissão de energia, embalagens, mesmo assim com dificuldades? Mesmo assim, porque praticamente todos os principais setores estão apresentando uma queda, né, de produção. Nós temos 3 grandes setores que utilizam o alumínio: a construção civil, o setor de transporte, o setor de embalagens. A construção civil ainda tinha alguns projetos que estavam ainda em funcionamento, mas tem muito poucos investimentos daqui para frente. O setor de transportes parou definitivamente. Nós tivemos um mês passado de abril péssimo, porque praticamente as 50 e poucas montadoras que tem, e não apenas de veículos leves, mas especialmente de veículos de carga, né, que você usa muito alumínio, pararam completamente. E daí sobra embalagens. Embalagem você tem é mais resistente para queda, porque está relacionada com alimentação, com bebida, e essas coisas você tem um consumo mais constante, né? Não, depende menos de investimentos, depende menos da poupança das pessoas. Mas mesmo assim a gente já vê uma queda do mercado, ou seja, todos os principais mercados estão caindo. O único que não caiu ainda por conta de investimentos do setor de governo, e são investimentos de muito longo prazo, é o setor de transmissão de energia elétrica. O alumínio também é utilizado nos fios que levam a energia das usinas hidrelétricas até as cidades, e isso ainda tem programas que estão andando normalmente. Agora, o que poderia colaborar para essa transição ter menos problemas para o setor, que fala inclusive da possibilidade de fechamento de algumas empresas, dada essa queda de atividade? Olha, é difícil, né? Porque nós estamos realmente numa situação, do ponto de vista econômico, bem peculiar, né? Nós estamos com um choque tanto na parte de oferta quanto na parte de demanda, né? Essas coisas acontecem em situações muito especiais, por exemplo, uma guerra. E nesse momento não existe coisa a fazer mais importante do que passar essa questão de saúde pública, né? A gente tem que enfrentar isso e tem que sair lá na frente, né? Nós vamos sair claramente machucados. Algumas empresas vão realmente ter muitos problemas, mas essa é a primeira questão que tem que fazer. O governo, o país, a sociedade como um todo tem que voltar a uma dinâmica de trabalho, né? Enquanto isso não acontecer, a gente tem que colaborar para isso acontecer, né? Tem que passar essa questão epidêmica mais grave, mas enquanto isso não acontecer, não vejo muito o que fazer. Do ponto de vista pontual, existe uma questão importante, que é o dinheiro nas empresas, né? As empresas ficaram sem dinheiro de um mês para o outro, e isso tem um impacto muito grande no fluxo de caixa, né? Para pagar os seus empregados, para pagar os seus fornecedores. E os bancos estão numa situação de controle muito grande, de aumento dos custos de empréstimo e de restrições cada vez maiores. Então, uma questão emergencial é chegar dinheiro nas empresas, tá? E, de fundo, é passar essa fase que a gente está passando.
Agora, é curioso, a gente tem o governo falando muito dessas linhas de crédito e nós temos os grandes bancos anunciando também tanto a renovação de empréstimos que já estavam em andamento, como novas linhas, né? A Febraban acaba de divulgar esse balanço e a gente vê uma constante reclamação das empresas em relação ao pouco acesso ao crédito. Seriam restrições no caso de empresas que já vinham com problemas, que não tinham operações em andamento com os bancos? O que pode estar acontecendo? Não, eu acho que são duas coisas diferentes. É claro que existem empresas que não têm um perfil razoável para banco, né, que já deviam, então elas aí são sempre as mesmas. Mas o que eu falo especialmente é o seguinte: normalmente as empresas pequenas e médias, tá, porque as empresas grandes tem linhas de crédito, não só aqui, mas em bancos do exterior também, então são menos problemáticas. Mas as empresas médias e pequenas, elas normalmente utilizam duplicatas para garantia dos seus empréstimos, do seu capital de giro. E esse capital de giro que está o problema, né? Porque na hora que você para de vender, as suas duplicatas diminuem. Ao mesmo tempo, numa situação como essa, os bancos ficam cada vez mais restritivos. Então, o banco fica restritivo, exige mais garantias, o custo do dinheiro fica maior, né? Então, existem linhas do BNDES, várias linhas do BNDES, por exemplo, para ajudar essas empresas, mas todas essas linhas do BNDES passam pelo sistema bancário, né? Na hora que passa pelo sistema bancário, o sistema bancário, em uma crise, ele encolhe no sentido, ele fica muito mais restritivo para emprestar, né? Banco sempre é assim, né? Mark Twain já falava que o banco, ele vende guarda-chuva para você e toma de volta na hora que começa a chover. É uma coisa parecida, né? Em situações de dificuldades financeiras, onde pode ter uma maior problemas com as empresas, os bancos preferem garantir os seus ativos. Então, aumentam as restrições, aumenta o custo do empréstimo. Quer dizer, não é a primeira crise que isso acontece, provavelmente não vai ser a última. Agora, apesar dessas dificuldades todas, o setor tem colaborado também no combate à pandemia, nós temos doações das empresas, não é? Tem essa preocupação, a gente vê uma mobilização dos empresários, talvez até numa tentativa de ver se essa pandemia passa o mais rápido possível, né? Olha, a nossa associação, né, a BAL, ela pega desde a mineração da bauxita até a produção de produtos de alumínio lá no final da linha. O que a gente tem visto especialmente, não existe empresa de sucesso se a sociedade que está envolvida com ela não tem sucesso, né? Se tem problemas. Então, isso é muito claro para todos, mas essa necessidade de ajuda, essa necessidade de auxílio, essa necessidade de estar ao lado das comunidades é especialmente sensível nas comunidades menos assistidas, né? Como a gente tem minerações, você tem essas minerações, é onde está o minério, né? Você não escolhe o lugar onde você vai ter uma mina. E a bauxita brasileira, ela está concentrada na região norte, em algumas cidades do Pará, do interior do Pará. E a região norte, de um modo geral, ela que tem os menores IDHs do Brasil, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Então, são cidades, são municípios que têm dificuldades básicas de saúde, por exemplo. Então, nessas, as empresas da ABAL resolveram atuar como Estado, né? Fazendo um pouco do papel do Estado. Então, junto com hospitais, junto com ambulatórios, junto com o sistema de saúde. Quando você vai para os produtos de alumínio, você já chega mais na região sudeste, então, onde já existe uma estrutura um pouco melhor, né? Mas, por outro lado, você tem bolsões de pobreza também. Então, nessas cidades, Minas Gerais e São Paulo, as empresas da ABAL,
elas resolveram se unir às organizações não governamentais e atividades das cidades, dos bairros mais de periferia, e ajudar nessas atividades. No total, nós tivemos mais de 20 milhões de reais, né, de uma forma ou de outra, que estão em materiais, ou em ajuda, ou em serviços das comunidades nas quais atuamos. Prefeito, e o setor está mantendo emprego? Até agora está. Tá? Nós estamos com uma atividade, vamos dizer, não é absolutamente normal, uma atividade que eu diria hoje, é difícil porque varia setor a setor, uns 30% a menos. Na ponta, alguns fornecedores nossos já começaram a demitir, e daqui para frente a gente vai ver como se comporta a economia, né? As empresas, elas relutam o máximo para a demissão, até porque a demissão é uma coisa muito custosa e você investe muito na mão de obra, né? As nossas associadas, a nossa indústria é uma indústria de mão de obra de muito treinamento. Certo. Então, toda vez que você demite, não é só uma questão de custo de demissão, é uma questão de custo de formação dessa mão de obra. Então, o chefe, o empresário, ele reluta muito demitir, né? Agora, é uma questão também de fluxo de caixa, né? Então, você vai balanceando até chegar num limite. Eu espero que esse limite demore para chegar e espero que, antes desse limite chegar, a economia já dê sinais de recuperação. Nós conversamos com o Milton Rego, que é presidente da Associação Brasileira de Alumínio. Milton, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado a vocês, ouvintes.